O lixão da capital alagoana encerrou as atividades há 10 anos e, a partir deste mês, o município de Maceió iniciou as ações de recuperação das áreas de depósito de lixo. A proposta é deixar os locais preparados para o plantio. O cenário é exuberante. A vista contempla um grande trecho de praias de Maceió. Esse visual contrastou durante 40 anos com uma montanha de lixo. Após 10 anos de desativação do lixão da capital, o verde das mudas de plantas nativas da região anuncia: a área recebeu mais um passo dentro de um longo projeto de recuperação ambiental, o reflorestamento. Começamos esse plantio de 300 mudas. Gradativamente iremos fazer outros plantios também, por exemplo, ali numa área que foi feito de 300 mudas, início de abril, mais 200. E além dessa questão do próprio plantio, vamos recuperar também esse mirante e tornar esse lugar aqui, que era um lixão, por que não no ponto de visitação turística, com essa vista belíssima que temos aqui. Em 4 décadas, o solo sofreu danos, ficou contaminado pelos resíduos sólidos. Medidas foram adotadas para que o local não apresentasse risco à população. Utilizado mais por uma questão recreativa, né? Então é usado como parque, como mirante, que é o caso aqui, como campos de futebol. A área onde o plantio das mudas está sendo realizado praticamente não possuía resíduos sólidos. Já o local onde o lixo era depositado permanece isolado. É preciso mais tempo e estudo para a utilização sem risco. A área que está sendo feito o plantio inicialmente é uma área que tinha o tráfego mais de transporte do lixo, que o solo está bem impactado. Mas a área realmente onde existia todo o recebimento de lixo, essa área vai precisar de um estudo melhor. Então a gente não está mexendo nessa área, está mexendo nos outros espaços que precisam desse reflorestamento. A especialista lembra que a área onde o lixo era depositado não é própria para construções. Até pode ser, mas isso no futuro, com muito investimento e monitoramento. Possivelmente essa área nunca será utilizada como construção, né? Como uma questão imobiliária, exploração imobiliária, possivelmente ela nunca será utilizada, pela questão de custos. A não ser daqui a uns 50 anos, se alguém puder arcar com essa situação e o monitoramento liberar dizendo que está ok, que está seguro para uso, isso pode ser feito. Os recursos para a construção de um aterro sanitário são grandes. Não haveria como cada cidade ter o seu. Por isso, o secretário lembra que foi montada uma estratégia de grupos para o encaminhamento dos resíduos sólidos de determinados municípios para aterros específicos. Com o fechamento dos lixões, há também a preocupação com a recuperação ambiental da área. Com o projeto implementado, todo mundo sai ganhando. Fechando o lixão, a gente vai ter a preservação do meio ambiente, nós teremos uma saúde pública mais protegida, porque aquele lixão ele é um multiplicador de doenças, e nós teremos geração de renda através dos catadores de reciclados que poderão revender esse material. Então todo mundo ganha na cidade e o meio ambiente sai protegido. E como está a situação dos lixões no interior do estado? Vamos falar agora ao vivo com Ludmila Calheiros sobre o assunto. Boa tarde, Ludmila. Tem algum lixão ainda no interior do estado? Oi, Sabrina, boa tarde para você, boa tarde também a todos de casa que nos acompanham aqui no Jornal do Dia. Olha, Sabrina, do final do ano passado para cá, a gente teve o fechamento de 50 lixões, mas o trabalho da SEMAR ainda continua junto com os municípios, porque 50 cidades alagoanas ainda não destinam da forma correta os seus resíduos sólidos. Para a gente saber um pouco mais sobre isso, eu converso agora com a Elaine Melo, que é gerente de resíduos sólidos aqui da SEMAR. Elaine, já existia, na verdade, essa lei, para o fechamento dos lixões desde 2010, o prazo era 2014. Agora, Alagoas teve esse trabalho intensificado, fechamento de 50 lixões já no final de 2017, né? Foi um avanço muito grande, né? A gente vinha fechando os lixões já desde o ano de 2015, quando começou a aparecer as unidades, mas assim, intensificou muito com a fiscalização, com o apoio que o Estado vem pontuando junto aos municípios. Teve também órgãos de fiscalização que também intensificaram nesse último ano para que essa situação ocorresse. Então, tanto a SEMAR e outros órgãos como o IMA e o Ministério Público vêm atuando para que isso se estabeleça, que isso seja resolvido dentro do Estado.
Agora, essa demora, né, para a desativação desses lixões, para cumprir esse prazo de 2014, os municípios falavam muito nessa questão estrutural, na questão financeira. É caro, né, construir aí um aterro sanitário e por isso vocês montaram uma estrutura de consórcio. Assim, o pensamento da Secretaria desde 2010 era a gente justamente após a política, a gente ver como é que ia resolver a situação dos municípios de pequeno porte, principalmente, porque um aterro é uma unidade cara, a operação dela é mais cara ainda e a gente via que os municípios, pela estrutura dos municípios do estado, a gente não ia conseguir fazer uma boa gestão e operação. Então, foi discutido os consórcios públicos, nesse delinear, esses aterros foram sendo construídos de forma pública e privada, né, porque tem aterros públicos e privados. Isso fortaleceu que essas regiões pudessem destinar esses resíduos para esses aterros regionais. A gente ainda tem 50 municípios aqui em Alagoas que continuam destinando da forma incorreta, né, seus resíduos sólidos. O trabalho da SEMAR continua dialogando e tentando um planejamento junto a esses municípios. A gente vem intensificando a necessidade, né, porque desde 2014 eles estão em desacordo à lei, mas a gente também vem atuando com eles em relação à questão da coleta seletiva para reduzir essa quantidade de resíduos dentro desses aterros, né? Então, a SEMAR não só trabalha na questão do encerramento, ela está trabalhando toda a política, fez os planos de resíduos da região e do estado, para que esses municípios pudessem ter um direcionamento, né? Porque a gente fala de resíduos urbanos, porque é um resíduo de maior geração, mas a gente tem outros tipos de resíduos que precisam ser discutido com a sociedade, né? Pilhas e baterias, eletrônicos, enfim. Então a gente vem realmente intensificando nessas questões da política para que o município ele instale essa política municipal de resíduos. É isso, obrigada pelas informações. A gente fica acompanhando e na torcida, né, Sabrina? Porque essa questão realmente dos lixões é uma questão ambiental, né? E o fechamento dos lixões promove realmente uma recuperação ambiental, porque juntamente com o fechamento desses lixões há toda uma política de recuperação ambiental dessas áreas. Todo mundo sai ganhando. Eu volto com você no estúdio. Tomara mesmo que fechem esses lixões restantes aí em todo o estado. Ludmila, muito obrigada pelas informações. Até amanhã. E a Fiscalização Preventiva Integrada da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, FPI, autuou um hospital filantrópico sem licença ambiental para funcionar em Penedo. A fiscalização flagrou ainda a pesca predatória num trecho entre os municípios de Piaçabuçu e São Brás. A soma do valor das multas é de aproximadamente R$22 mil, Sabrina. A unidade de saúde não tem licença ambiental e apresenta irregularidades no acondicionamento, armazenamento e destinação dos resíduos sólidos. No prédio da unidade de saúde ainda faltam telas de proteção contra insetos, identificação em alguns setores, certificado contra incêndio e pânico, além de adequação regular da sala do gerador de energia. A FPI ainda fiscalizou o Rio São Francisco no trecho entre os municípios de São Brás e Piaçabuçu, numa extensão de 60 quilômetros. No trajeto, a Força Tarefa flagrou casos de pesca predatória e realizou a soltura de cerca de 1.500 espécies de camarões. A FPI ainda doou mais de 12 quilos de peixes diversos a uma instituição de caridade no município de Porto Real do Colégio. A multa para essas irregularidades foi de mais de R$10 mil para quem tinha participação nessas infrações. Sabrina, é com você. Obrigada, Italine, pelas informações. E o número de infrações de estacionamento irregular registrado pela Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito de Maceió é impressionante. De acordo com a SMTT, em média, pelo menos 50 motoristas são multados por dia. A operação teve início na Avenida Silvio Viana, na Pajuçara. Os agentes notificaram esta mulher que estacionou o veículo em local proibido. A placa estava visível, informando que das 7 às 17 horas, o lugar era destinado para carga e descarga. Não, eu parei aqui, meu marido veio pegar um cheque aqui na portaria, mas eu já tinha avisado para o menino que ia ser rapidinho, mas... Da placa, né? Eu sei, sem problemas, desculpa. Nada adiantou as explicações. A condutora foi multada com infração grave no valor de R$ 195,00 e 5 pontos na CNH. Na Avenida Jangadeiros Alagoanos, os motoristas também foram notificados por estacionarem os veículos em locais proibidos. A multa foi de R$ 135,00. Eita, Jesus, meu Deus, como vocês são. A senhora não viu a placa? Não, vi não. Foi desatenção mesmo. Foi, desculpa.
Qual o tempo que o motorista pode permanecer numa área de embarque e desembarque? Isso vai depender das condições físicas dessa pessoa. Se ela é uma pessoa deficiente, ela vai demorar mais um pouco para embarcar, ou se não para desembarcar. Então, é o tempo estritamente necessário para que essa pessoa embarque ou desembarque. Tem gente que fica esperando no carro, tá errado. Tá errado. Aí já caracteriza como estacionamento. Veja só a ousadia. Estacionar os veículos na calçada. Todos foram multados. Está muito apertado para passar na rua, né? No Jaraguá, motos também foram notificadas por fazerem ponto de mototáxi embaixo da sinalização de proibição. Esta mulher escapou da multa por informar aos agentes que não conhecia a região. Porém, a sinalização estava visível. O que eu faço? Eu vou de ré? A senhora faz a volta para mim? Eu vou de ré, faço. O que você mandar, eu faço. Tá, obrigado. De acordo com o inspetor da SMTT, em média 50 notificações, como mostramos, são aplicadas em Maceió. As pessoas, infelizmente, não procuram um local adequado para fazer o estacionamento. Como vocês puderam observar, o pessoal para literalmente embaixo da placa de proibido estacionar. Então a sinalização é existente, a sinalização está no local e mesmo assim eles param. Saem do veículo, alegam que foi pouco tempo, mas infelizmente o engarrafamento, o congestionamento, a dificuldade para os outros condutores persistem, mesmo que tenha sido por um lapso de tempo curto. Sempre tem alguma desculpa, né? Vamos respeitar as leis do trânsito. Em instantes, futebol. Hoje tem a última rodada de grupos do Campeonato Alagoano. É já já.